Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Inácio, aqui do canal Paz ao Alto, e hoje eu quero falar com você sobre imagem e semelhança. O livro do Gênesis, no primeiro capítulo, versículo 26, nos narra que Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança." Não tenho pretensão alguma de tentar esgotar o significado desta frase, mas quero comentar sobre algumas leituras interessantes sobre este tema. Primeiramente, sobre sermos feitos à imagem de Deus, comento sobre esta imagem relacionada à nossa razão. Já conversamos um pouco aqui sobre como nossa inteligência e vontade nos diferenciam dos animais e de todas as coisas materiais. Então, como temos inteligência e vontade finitas, Deus também tem inteligência e vontade, mas infinitas. Assim, pela inteligência e vontade que temos, somos um tipo de imagem de Deus. Somente os seres humanos e os anjos são feitos à imagem de Deus, com inteligência e vontade. Agora que você já conhece um pouco sobre o Chesterton, escritor que apresentei em episódio anterior, cito um trecho dele em seu livro O Homem Eterno. Para concluir justamente isso, que o ser humano é a imagem de Deus, Chesterton fala a respeito do homem e sua mente e o compara a um espelho. Abro aspas. É como um espelho porque é algo dado à reflexão. É como um espelho porque só aí as outras formas podem ser vistas como sombras brilhantes em uma visão. Sobretudo, é como um espelho porque é coisa única em sua espécie. Outras coisas podem lembrá-la ou lembrar umas às outras de muitas maneiras. Outras coisas podem ultrapassá-la ou ultrapassar umas às outras de muitas maneiras. Tal como a mobília de um quarto, uma mesa pode ser redonda como um espelho, ou um armário pode ser maior que um espelho. Mas o espelho é a única coisa que pode conter todas elas. O homem é o microcosmo. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a imagem de Deus. Fecho aspas. Olha que bonito. O homem é como um espelho. Um espelho reflete, e nós refletimos com nossa inteligência, que convida a nossa vontade a buscar o bem. Somos como um espelho. Você pode pensar em um espelho redondo e ver que um móvel redondo se parece com ele na forma. Você pode olhar para um grande armário e ver que o armário é de um tamanho maior que o do espelho, mas somente o espelho pode conter todas estas coisas. Pode conter ao mesmo tempo a mesa e o armário. Você já parou para pensar que o homem, o ser humano, é assim, que parece conter todas as coisas? Olha só, as pedras, os minerais e as coisas ao nosso redor têm matéria? Nós também temos. As plantas têm vida? Nós também temos. Os animais, além de vivos, se movem e têm certas sensibilidades? Nós também. Os anjos têm inteligência e vontade? Nós também temos. Veja bem, os animais, as plantas e o resto das coisas materiais não possuem inteligência e vontade como nós. Os anjos não possuem corpo material, não têm matéria. Somente o ser humano possui tudo isso. E o Chesterton diz que o homem é o microcosmo. Realmente, nós somos como que um resumo do universo. Em nós se junta o material e o espiritual. Já tinha pensado no que é o ser humano? No valor que você, humano, tem? Na dignidade que você e eu possuímos? Nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Santo Tomás de Aquino, quando trata sobre a imagem e semelhança, na primeira parte de sua Suma Teológica, na questão 93, também fala de espelho. E perceba que interessante, a imagem de uma pessoa refletida no espelho é semelhante à pessoa e procede necessariamente dela. A imagem, além de incluir em si a noção de semelhança, traz também a ideia de ser dependente de outro. E assim somos nós, criados por Deus e feitos para Ele, para amá-lo nesta vida passageira e depois com Ele viver na vida eterna. E dependemos de Deus o tempo todo. Ele, que nos deu a vida, também é a fonte do nosso ser. Ele que nos sustenta no ser. Se Deus parasse de pensar em nós, podemos dizer que se Deus dormisse, quando ele acordasse, já nenhum de nós existiria. Ele,
que é o próprio ser, nos sustenta no ser, nos dá o ser e nos sustenta nele. Não somente nos deu a vida, mas nos mantém vivos. Porém, convém saber que nós somos semelhança de Deus não quanto à igualdade, pois, como diz Santo Tomás, o exemplar excede infinitamente o exemplado. Nós somos finitos, Deus é infinito. Mas se nós somos uma imagem imperfeita de Deus, há alguém que é a imagem perfeitíssima, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele tem também a natureza divina. Se nós somos imagem de Deus como uma natureza diferente da dele, como uma moeda de prata que traz a imagem de um rei, Cristo é a imagem perfeita que traz a mesma natureza, como a imagem do rei em seu Filho primogênito. Nosso Senhor Jesus Cristo é uma só pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E Jesus é uma só pessoa divina, mas com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E, gente, é belíssimo. Se o homem já parecia como que um resumo do universo, nosso Senhor Jesus Cristo é a união do céu e da terra, é a junção do divino e do humano, em uma só pessoa. E é nele que podemos já enxergar. Nós, homens, somos chamados a participar da felicidade divina. Nele já se une o ser humano com Deus. E ele, sendo o próprio Deus, vem em nosso resgate para nos chamar a esta felicidade eterna e infinita. Quando falamos em semelhança, devemos lembrar da graça santificante. Desde a criação do primeiro homem, Deus já quis dar a Adão uma semelhança com ele. Esta semelhança eleva o homem à vida sobrenatural. É a graça santificante, para tornar o homem santo como Deus é santo. Porém, com o pecado, o homem perde essa graça. Com o pecado original, Adão perdeu essa graça. Mas nosso Senhor Jesus veio em nossa salvação e nos deu a Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica, e através dela nos dá os sacramentos. Assim, nas águas do batismo, somos lavados do pecado original, nos tornamos filhos de Deus e recebemos a graça santificante. E se infelizmente cometermos um pecado mortal, temos o sacramento da confissão para recorrer a ele o quanto antes. E temos o sublime sacramento da Eucaristia, em que o próprio Cristo se faz verdadeira comida e verdadeira bebida, para nos alimentar e santificar, para que possamos um dia, colaborando com a graça divina, nos unir a nosso Senhor e participar da felicidade do próprio Deus, de maneira plena e superabundante, infinita e para sempre. Sem falar nos outros sacramentos, que também tanto nos ajudam para este fim. Que bom saber que há um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, e que nos ama tanto, a ponto de se fazer homem, por amor a nós e para a nossa salvação. Está aí a prova maior do quanto somos valiosos, do quanto somos queridos, somos amados por Deus. E como somos amados! Com um amor infinito e eterno, nosso Deus chegou a se esvaziar a si mesmo, se fazer um menino frágil e pequenino para nascer em Belém, nos amar em cada ato, em cada momento, em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar, em cada ensinamento. Um amor que sofre a paixão, que se deixa ser preso, flagelado, cuspido, zombado, coroado de espinhos, crucificado numa cruz. Um amor que derrama seu divino e preciosíssimo sangue para dar a vida e se entregar totalmente por mim e por você. Para finalizar, lembro aqui aquela belíssima frase de Santo Agostinho: queres saber o teu valor? Olha para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Olhamos para a cruz e a pergunta que ecoará é: como não amar de volta um amor assim? Vejamos tão grande amor, que morreu e ressuscitou, e quer depois ressuscitar a cada um de nós, quando for chegada a hora de nossa Páscoa definitiva. Vamos lá, pais, busquemos os sacramentos, queiramos viver em estado de graça, buscar a santidade. Vamos nos esforçar para viver aqui nesta terra como pais, de uma maneira mais sublime,
como quer o nosso Pai do céu. Sejamos pais melhores, sejamos pais para os outros. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique com Deus e reze por nós. Paz ao alto.